Seja bem-vindo a mais uma devocional diária aqui nessa live. Hoje vamos para o último episódio dessa temporada de 1 Coríntios, episódio número 16, e vamos falar justamente do capítulo 16 uma vez, que é um episódio um capítulo por episódio, né? Então, vamos ao início do nosso trabalho aqui, da nossa devocional. Vamos começar com oração, como de costume, depois a gente vai para a leitura e meditação, né? Então, comecemos. Vocês vão estar vendo um bebê chorando ao fundo, é o Josué acordando, mas daqui a pouquinho a Rita dá um suporte. Enquanto isso, a gente segue aqui. Quanto à coleta... Eita, já ia lendo direto, vamos orar, né? Graças Pai, pastor Alexandre, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos para o nosso momento de oração, nesse momento devocional. Deus abençoe as nossas vidas e o Espírito Santo faça a vontade dele se cumprir sobre nós nessa manhã, enquanto meditamos na palavra dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela bondade, Deus do Senhor, manifesta em nossas vidas, através de tantas e tantas oportunidades, ó Deus, que o Senhor nos dá. Muito obrigado por tudo, pela tua salvação, ó Deus, manifesta, Deus amado, e revelada em teu Filho Jesus Cristo, pela graça que nos foi dada, Deus, que ó Deus se entregou por nós e o Senhor, ó Deus amado, confirmou o recebimento do sacrifício com a ressurreição no terceiro dia, ó Pai. Deus amado, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado, Deus bendito, porque em ti temos, ó Deus, a oportunidade, Deus amado, de reconciliação com o Senhor, que nos proporciona a vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesta manhã, que o seu nome seja exaltado, que as tuas bênçãos, ó Deus, nos acompanhem por onde quer que formos. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus bendito, por cada oportunidade que recebemos nos nossos dias, e obrigado também por cada pessoa, Deus amado, conectada nessa live, nessa transmissão, ó Pai, ou que esteja vendo isso posteriormente no IGTV, no YouTube, ou qualquer outra mídia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem tem escolhido aqueles que ouvirão, ó Deus amado, essa palavra. Eu tenho certeza que será a bênção para todos nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, esqueci de ajustar aqui. Só um minuto. Vamos. Então, esquecido de tirar da rede, né, de celular, para não ficar recebendo ligação. Não tinha posto no modo silencioso, estava chegando notificação e atrapalhar. Então vamos nessa. Coleta para o povo de Deus. Então o capítulo 16 começa falando sobre a coleta que o apóstolo Paulo pediu ali na igreja de Coríntios, para abençoar pessoas que estavam passando por necessidades. Tá? E então, esse é onde começa o capítulo 16 de 1 Coríntios. Vamos ler assim a palavra do Senhor. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá.
Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqueles enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje esses bocejos são mais de necessidade de oxigenação no meu cérebro do que de sono. Graças a Deus, estou bem. Não acordei na hora que eu queria, acordei mais tarde, mas meu corpo precisava desse descanso extra. Estou bem acordado até. Levei até menos tempo para acordar. Normalmente eu levo umas 3 horas. Normalmente não. Nesses dias que eu acordo, que eu durmo um pouco, né, e acordo cedo demais, eu levo bastante tempo. 1, 2, 3 horas, dependendo da atividade que eu esteja fazendo, para poder estar completamente desperto. Hoje acho que uns 30 a 50 minutos eu já estava ok. Vou fazendo as coisas e vou acordando. É isso aí, vamos aquecendo os motores. Então, 1 Coríntios 16, nós vimos aqui, ele fala sobre algumas coisas importantes, né, sobre alguns assuntos que ele precisava falar sobre no fechamento da carta, e faz as saudações. Preciso fazer uma aeróbica. Não deu para correr hoje, então é isso, né? Então, vamos lá. Quanto à coleta, começando a meditação aqui, né, aprofundando um pouco, ele diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem, os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente, também eles me acompanharão. Então, em primeiro lugar, ele está falando sobre oferta, sobre uma coleta, sobre uma sacolinha que ele estava passando para fazer uma coleta em valores monetários para levar a igreja de Jerusalém. Ele, aqui, se eu não me engano, é isso mesmo. Nessa época, a igreja de Jerusalém, ou seja, os irmãos que moravam na igreja de Jerusalém,
estavam passando por dificuldades financeiras. E conforme né, a situação se agravava ali naquela região, eles começaram a ter muitas dificuldades para se manterem mesmo. Então o apóstolo Paulo e outros homens de Deus, outros ministros e evangelistas, apóstolos, eles estavam fazendo o possível para poder ajudar, compartilhar com os irmãos lá em Jerusalém. Então, da mesma forma que Jerusalém foi a fonte, né, da palavra, dali saíram os primeiros missionários, né, os apóstolos, diáconos e tudo, e da mesma forma que ali naquele local, naquela região, houve aquele repartir das bênçãos, repartir, né, das posses para que o povo ali fosse beneficiado, né? Chegou o momento que a igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém começaram a ter necessidades, a padecer necessidades. E nesse momento o apóstolo Paulo aqui se levanta, né, na hora de escrever os Coríntios, e ele fala para os irmãos coríntios da necessidade que havia de levar uma oferta para eles, para que ajudasse os irmãos. Tá? Essa não é a única vez que o apóstolo Paulo faz esse tipo de menção em uma das suas cartas. Não é a única vez que ele faz, e em outras situações ele faz a mesma coisa, e ele dá detalhes diferentes a respeito de como o povo de Deus estava se comportando em relação a essas ofertas. Tá? E é interessante porque ele já tinha falado. Ele diz aqui, ele começa no primeiro versículo do capítulo 16, ele começa dizendo: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Então, aqui ele está falando de uma ordem, mas não é só uma ordem de comando, ele está falando também de ordem de ordenação. Né? Ele diz... Quando ele dá uma ordem, sim, uma direção, um comando, mas ele dá um comando não para que fosse dado dinheiro, como se estivesse cobrando, né, para eles alguma coisa. Mas a ordem que ele deu foi em termos de organização do trabalho. Então ele diz: façam como ordenei, não façam o que ordenei. Repara que ele não está falando sobre o que eles tinham, que ele deu uma ordem sobre o que eles tinham que fazer, mas que ele deu uma ordem sobre como eles deveriam agir. E aí o apóstolo Paulo, ele disse, no primeiro dia da semana vocês separem a quantia que vocês vão entregar de oferta. Então ele está... para quê? Para que quando ele fosse não precisasse de novo fazer a coleta e tal. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: o que vocês vão fazer no primeiro dia da semana, especificamente no domingo? Vocês vão, enquanto reunidos, separar um valor e entregar esse valor para a liderança, para que a liderança armazene esse valor, para quando eu chegar não precise ser feita a coleta novamente. Então, primeiro ponto aí para a gente refletir é o quanto Deus ele trabalha de forma organizada. Né? É óbvio que Deus ele tem uma sabedoria infinita, muito, muito superior à nossa. Então ele consegue ver ordem até no caos. Que para a gente seria caos, Deus está enxergando a ordem. Por isso é importante a gente estar alinhado com a vontade do Senhor sempre, porque às vezes para o ser humano parece estar uma confusão gigantesca, mas se a gente estiver seguindo os passos que o Senhor nos orientar a dar, a gente vai estar seguindo no caminho mais ordenado possível, mais organizado possível, o caminho que realmente vai nos conduzir à vitória, ao êxito, ao cumprimento da vontade do Senhor e com certeza ao caminho que vai nos trazer maior satisfação e maior alegria, contentamento. Então, e aí, o que acontece? Quando ele... aí eu estava falando, né? Agora, Deus, ele é um Deus organizado. Não é à toa que quando ele vai determinar as leis para Israel, e as formas, as maneiras de agir, né, durante as ministrações, o tabernáculo e tudo, ele coloca cada coisa em seu devido lugar e cada coisa que deveria ser feita de maneira ordenada, de maneira organizada e com
cuidado, com zelo, com preocupação de fazer o que era adequado, né? Deus ele tem sempre esse cuidado e isso aponta para características que nós devemos desenvolver em nós, né? Então, além da característica mais geral, mais global, que é a organização, ele deseja que nós desenvolvemos também o zelo, ele deseja que nós desenvolvemos também o cuidado, e aí zelo e cuidado é muito similar, né? Ele deseja que nós desenvolvamos o respeito às coisas sagradas, às coisas de Deus, o respeito ao nosso tempo, o respeito às atividades. E aí tem a ver também com a mordomia do que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus nos chamou como mordomos, né, das suas, como é que eu posso dizer? Como mordomo dele, mordomo da sua despensa, mordomo das suas coisas, por assim dizer, né? Daquilo que lhe pertence. Então, tudo que está em nossas mãos não é nosso. Tudo que está em nossas mãos é do Senhor, porque Ele comprou e pagou um alto preço por isso, foi preço de sangue. Então não é mais nosso, não somos mais nossos, somos dele. Então o que nós temos e o que somos e o que fazemos agora, nós estamos num trabalho de dedicação ao Senhor. E o que é dedicação ao Senhor? O que é dedicar ao Senhor? É entregar a Ele. De maneira que o que fazemos não fazemos mais como se fosse nosso ou fazemos mais para nós ou por nós, é para Ele. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Então, é um trabalho de dedicação, um trabalho de oferta ao Senhor. Tá? Então, Deus ele faz todo esse trabalho para que desenvolvamos essas habilidades e muitas outras, né? Então, essa organização que o apóstolo Paulo está direcionando eles a viver aqui, é importante porque para que o trabalho seja feito com excelência. Então, às vezes, o nosso trabalho não está saindo da melhor maneira possível porque a gente não está colocando as coisas em ordem. Não está colocando as coisas de maneira organizada. E não é organizada segundo a nossa ideia, o nosso preceito, nosso entendimento. É organizada segundo os princípios de Deus. Tá? Porque se for organizado segundo os princípios de Deus, aí sim, mesmo que para todo mundo pareça um caos, vai haver ordem. Tá? E aí o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. Olha, vocês separem no primeiro dia da semana, se organizem para que quando eu chegar não precise fazer aquela confusão de pegar a oferta de maneira desordenada, desorganizada e tudo, mas que já esteja tudo separado para que eu possa fazer o envio. Tá? Então, e aí uma segunda coisa importante é que ele fala que é de acordo com a sua renda, a oferta de acordo com a sua renda. Essa questão da oferta, eu não lembro se eu já falei aqui, entenderam tudo errado. Entenderam tudo errado em relação à oferta, tudo. Tem muita gente, não é entender, não é todo mundo, né? Obviamente não é todo mundo, mas tem muita gente que entendeu tudo errado a respeito de oferta. Nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre posses, nunca foi sobre bênçãos, nunca foi sobre, fazenda, gado, plantação, nunca foi sobre isso. Oferta nunca foi sobre bens, oferta nunca foi sobre o quanto você tem, a oferta nunca foi sobre o quanto você dá, ou quanto você está disposto a dar, na verdade, não sobre o quanto você dá. Não é sobre dinheiro, não é sobre posse, não é sobre finanças. Oferta não é sobre isso, nunca foi. Nem oferta, nem dízimo, não é sobre isso. A oferta é sobre disposição do coração, a oferta é sobre dependência de Deus, a oferta é sobre generosidade.
Oferta é sobre desprendimento. Oferta é sobre reconhecer a quem pertence tudo aquilo que nós temos e somos. Oferta é sobre entrega. Oferta é sobre realmente saber que a nossa vida não é daqui. Oferta é sobre compartilhar. Oferta é sobre muito mais do que qualquer coisa que nós possamos mensurar em termos materiais. Então, entenderam tudo errado. Tem uma galera ali, na verdade, né? Tem a galera que são os anti-oferta e anti-dízimo, e anti-dinheiro, e anti um monte de coisa. É interessante que tem uma galera dessa que está super disposto a gastar rios de dinheiro com coisas supérfluas, mas tem restrição com entregar ofertas e dízimo, o que quer que seja. Cara, estão seguindo o caminho errado, porque estão olhando para o lugar errado. Não tem nada a ver com isso. Se a gente está apegado ao dinheiro a ponto de criar teorias e teologias e ideias e filosofias para defender o nosso dinheiro, defender o que é nosso, a gente está entendendo, está muito distante do que Deus tem reservado para a gente, porque, na verdade, nada do que nós temos pertence a nós mais. O Senhor, Ele nos dá, mas Ele nos dá como talentos para a gente administrar aqui, porque é dele. É dele, é Ele que nos dá a força. Ah, mas eu conquistei, eu trabalhei, fica... Ah, Jesus, eu trabalhei, eu fiz, aconteci, é o dinheiro, é o suor do meu rosto, é o suor do seu rosto, é o suor do nosso rosto. Agora deixa Deus tirar a mão um segundinho, assim, tirar a mão um segundinho, e aí entra um ser, um agente invisível, microscópico no nosso organismo, um vírus, deixa a gente 6 meses de cama. E aí acabou essa coisa do foi com os meus esforços. Se Deus não fizer a parte dele, se Deus não continuar cuidando de nós e permitir, né, que a gente tenha saúde para tudo isso, acabou. Toda a nossa independência, arrogância e senso de... acabou, vai por água abaixo. Nem o maior, o maior empreendedor do mundo, o mais bilionário e o mais que quer que seja, se não tiver saúde, se não tiver força, disposição, se não tiver vivo para começo de conversa, nada disso tem valor, vai ficar tudo para trás. Então, a Bíblia diz que a gente deve se empenhar em usar as riquezas ou os bens, as coisas que nós temos nesse mundo, para ganhar as coisas que são eternas, para plantar, para semear para a eternidade, para arrecadar tesouro nos céus. Então, se você tem alguma coisa, ainda que pouco aqui na terra, que você use isso como semente para a eternidade. Que o seu foco não esteja nas coisas daqui. E isso é uma briga que a gente tem que ter constante mesmo, porque o que acontece é o seguinte, a gente às vezes esquece, é tanta distração que a gente tem no mundo atual, é tanta distração. Isso aqui é uma distração, a rede social é uma distração. Se você fizer mau uso na rede social, se você fizer mau uso do teu celular, se você fizer mau uso das mídias, se você fizer mau uso da tecnologia, se você fizer mau uso da televisão, se você fizer mau uso de livros, se você fizer mau uso de qualquer coisa, você se distrai e perde o foco do que é importante. O seu tempo, o meu tempo está acabando. Às vezes a gente esquece disso. A gente está tão distraído, mundo afora, com as coisas, com a vida, com o trabalho, com as atividades, com as pessoas. A gente esquece que o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. E o que você tem feito, o que eu tenho feito com o tempo que nós temos? Nosso tempo está acabando.
O apóstolo Paulo ele diz, nós temos que remir o tempo, ou seja, nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus e o tempo é curto. Nosso tempo está acabando, a gente tem que parar de se distrair. Se concentre naquilo que é importante, atenção, vigilância, para que o nosso tempo não seja desperdiçado, mas seja aproveitado da melhor maneira, aquilo que deve ser feito. Então, entenderam tudo errado. Quando a gente fala sobre oferta, sobre dízimo, primeiro, o dinheiro não é nosso. Se o dinheiro fosse nosso, a gente poderia escolher o que fazer com ele. Mas ele não é. Às vezes a gente age, eu falo por conta própria, às vezes eu ajo como se o dinheiro que eu ganhei, que eu trabalhei para conquistar, fosse meu, e aí eu acho que eu tenho que fazer do jeito que eu tenho que fazer, e aí eu meto os pés pelas mãos. Acontece que nós fomos comprados por alto preço. Já não pertencemos mais a nós mesmos. E se assim tudo que nós somos, tudo que nós temos, devemos dedicar ao Senhor, ou seja, entregar nas mãos dele, para que ele nos diga o que fazer e como usar aquilo que temos aqui para maior benefício, tanto dele quanto daqueles a quem servimos. A quem servimos, nós fomos chamados para servir. Então, entenderam muitas coisas erradas. É isso, a galera que tem dificuldade com a questão do dízimo e da oferta entendeu tudo errado. Muitos, inclusive, usam essas justificativas para se apegar à avareza. Tem pouco, né? Porque eu... É engraçado, né? Porque eu ganho pouco, eu não ganho nem o salário mínimo, eu vou ter que dar o dízimo. Mas eu ganho muito, eu ganho alguns milhões, eu vou ter que dar o dízimo. Gente, o dízimo é 10%. É 10%. Mas a pessoa ganha tão pouco e tem que dar. Não, você não tem que dar nada. Você não tem que nada. Eu nunca vou parar de falar isso. Você não tem que nada. Você não tem que nada. Não tem que nada. Essa não é a... Nada. Se você não for constrangido pelo amor de Deus, o amor a Deus, o amor à obra, o amor a tudo aquilo que representa ou que manifesta a glória do Senhor, se isso não te constranger, você não é obrigado a nada. Você tem liberdade para escolher o que você quer fazer com aquilo que está nas suas mãos, com a sua própria vida. Você tem a escolha. Você tem a escolha. Você não tem que nada. Não é obrigado, não. Mas dízimo é obrigado a dar o dízimo? Não. Como também não é obrigado a servir o Senhor. Como também não é obrigado a obedecer ao Senhor. Como também não é obrigado a fazer o que precisa ser feito. Como você também não é obrigado a viver. Como você não é obrigado a trabalhar. Por exemplo, você vai para o seu trabalho, e você não é obrigado a trabalhar. Mas não reclame depois se você perdeu o emprego. Obrigado você não é. Por mais que exista um contrato que teoricamente te obrigue a fazer aquilo, mas é um contrato que você está obrigado porque você quer receber alguma coisa no final. Né? Você tem um benefício a ser colhido. Nós não somos obrigados a nada. Agora, o amor de Deus, se ele for o nosso guia, se ele for a nossa liderança, se nós vivermos sob a liderança do ágape, a gente, quando pegar um trabalho para fazer, tivermos um cliente ou formos empregados por alguém, a gente vai fazer o nosso melhor. Não porque a gente é obrigado a isso, não porque estão nos pagando para isso, não para ter um salário no final do mês, não, mas porque o ágape nos constrange a fazer o nosso melhor.
O ágape nos constrange a cumprir a nossa parte nos acordos que nós fazemos. O ágape nos constrange a fazer aquilo que traga benefício, não só para nós, mas para o outro também. Ah, mas eu sou obrigado. Não é obrigado mesmo. Nunca será. Deus não nos obriga a nada. Se Deus não nos obriga a nada, quem sou eu para dizer que alguém é obrigado a alguma coisa? Você só tem que entender os princípios, as sementes e a colheita. São as coisas que você precisa entender. Existem princípios, existem sementes e existe uma colheita. Se você entender essas três coisas, aí você faz a sua escolha. Pelo menos você não vai ficar enganado. Tá? Então, existe, quando a gente fala de oferta, aí o pessoal fala assim, mas no Novo Testamento ninguém fala sobre dízimo. Gente, para que vai falar sobre dízimo no Novo Testamento? Jesus até fala, né? Mas para que os apóstolos iam falar sobre dízimo? As pessoas entregavam tudo. Quem tinha alguma coisa, porque naquela época tinha muita gente que não tinha nada. Não era tipo viver de salário mínimo não, tá? Não tinha nada mesmo. Hoje em dia salário mínimo de hoje em dia era luxo para aquela galera naquela época. Tá? E hoje em dia a gente tem no mundo pessoas assim. Pessoas que... tem gente aqui no Brasil que reclama de salário mínimo. Mas tem muita gente que reclama de salário mínimo porque está querendo comprar um iPhone, 36 prestações. Está querendo ter carro e tal, entendeu? Enquanto tem gente que ganha um salário mínimo e sobra dinheiro, investe, guarda, junta para frente. Prosperidade não tem nada a ver com quanto você ganha. Prosperidade tem a ver com o seu estilo de vida, com aquilo que você valoriza, que você prioriza. Como você faz bom uso, principalmente a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus tem a ver com você usar o seu dinheiro com aquilo que é essencial e que está no foco da direção do que o Senhor tem para você fazer. Obviamente, quanto mais você ganhar, mais você pode, né, aumentar o seu estilo de vida e tudo, de acordo com a direção de Deus também. Mas o fato é que naquela época, hoje em dia tem gente que se ganhasse um salário mínimo ia se considerar milionário. Tem gente que vive com R$1 por dia, R$10 por dia. Né? Então, pensa. E aí, naquela época, quando se falava em oferta, a gente vê, por exemplo, o pessoal que fala, mas eu vou dar oferta, vou dar dízimo quando uma vez que eu não tenho nada, não ganho nada, eu ganho pouco. Não ganho nada não, você não ganha nada, não tem como dar nada, né? Não em dinheiro, mas eu ganho pouco. Eu ganho um salário mínimo, eu ganho menos de um salário mínimo. E aí ele mostra, o apóstolo Paulo, que as igrejas da Macedônia foram consideradas por ele igrejas ricas, uma igreja rica, pessoas ricas. Por quê? Porque a riqueza real, né? Ele disse, eles tinham quase nada, eles tinham pouco, mas do pouco que eles tinham, eles tiraram ainda uma oferta para abençoar aqueles que nada tinham. E aí eu lembro, é curioso isso, mas eu lembro de um vídeo que uma vez fizeram, um experimento social que fizeram deixa eu até ver quanto tempo que a gente está. Tá. Fizeram um experimento social uma vez onde colocaram uma pessoa, agora eu não lembro exatamente como é que era o contexto, mas era uma situação onde eles colocaram pessoas para
pessoas que tinham, né, que estavam ali no dia a dia, né, seus salários, cidadãos comuns, né, estavam indo trabalhar e tal, não sei o quê, ou então estavam sentados, estavam tomando um café na padaria, e aí eu acho que vinha alguém vestido de mendigo, e cara, quase ninguém dava alguma coisa para aquele indivíduo, quase ninguém, tava todo mundo ali e retinha o que tinha, mandava ele sair, porque ele estava mal cheiroso, né, porque não era lugar, porque ele estava querendo se concentrar, porque ele estava querendo relaxar e tal, não sei o quê. Aí dono de lanchonete expulsando e chutando a pessoa, né, que estava vestida de mendigo, e muito assim, cara. E aí, no final das contas, ele inverte o negócio. E aí ele chega com um lanche, acho que era um sanduíche, alguma coisa assim. E aí ele pega esse lanche e leva até um morador de rua. E aí ele entrega isso para o morador de rua. E aí ele comenta alguma coisa, poxa, eu não comi. Alguma coisa nesse sentido, né? Que ele falou que ele não tinha comido, ele tinha conseguido aquele lanche ali, mas não tinha comido ainda, mas viu a situação dele ali, né? Do morador de rua. E aí ele queria compartilhar para ele aquilo, porque ele estava, né, numa situação pior até. E aí ele pegou o sanduíche, eu acho que era um sanduíche mesmo, um pedaço de pão, uma manteiga, sei lá, alguma coisa assim, e deu para ele, deu para o morador de rua. O morador de rua agradece, quase que chorando e tal, não sei o quê. E aí ele senta do lado do morador de rua, aí o morador de rua olha para ele e fala assim, não, peraí. Aí parte na metade o que ele tinha acabado de ganhar, dá para ele e come o restante. Aí os dois começam a comer. E o que acontece? É interessante isso. Às vezes se a gente se deixar dominar por essa mesquinharia, essa avareza que é pregoada por aí, e muito dessa avareza é implantada em nós, é semeada em nós de maneira inconsciente, tá? De maneira subliminar, através de um senso de limpeza, através de um senso de organização ou de urgência, porque a gente tem muita coisa para fazer, e aí a gente acaba deixando com que as coisas atropelem a gente, e a gente deixa de lado um pouco esse lado humano. Esse lado humano, esse lado gente, esse lado cristão até. Então, bom, não era para ser uma live devocional sobre oferta, mas a gente gastou bastante tempo nisso, porque é um assunto que dá pano para manga, né? Pano para manga aqui. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Ele diz, ó, separe cada um de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda. Tira uma quantia, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, se a renda é pouca, separe pouco. Se a renda é muito, separe muito. Mas, por exemplo, tinha a viúva pobre lá, que ela tinha só umas moedinhas, e ela dá tudo. Então, não tem nada a ver com a quantidade. Quando Jesus fala sobre a oferta da viúva pobre, por exemplo, ele não está falando sobre a oferta em si, sobre o valor, sobre a quantia, ele está falando sobre a entrega dela. E sobre a dependência que ela tinha do Senhor, e sobre a gratidão que ela tinha ao Senhor. A oferta é uma forma de reconhecer, eu pertenço ao Senhor, eu sou dele, ele me sustenta. Ele tem me sustentado até aqui, ele vai continuar me sustentando. Foi ele quem proveu o que está nas minhas mãos, ele é que me deu essas sementes. Só que tem semente que é para a gente comer, tem semente que é para a gente plantar. E a gente não pode inverter isso. Tem gente que está querendo comer semente que é para plantar, e tem gente que está querendo plantar as sementes que é para comer. Tome cuidado. Como assim, pastor Felipe? Às vezes Deus... olha, isso é muito sério, tá? É muito sério. Para quem quer ser sério na obra de Deus e quem quer viver o que Deus tem nos chamado para viver,
Tem que encarar isso com seriedade. Deus, ele nos dá uma porção de semente. Parte dessas sementes é para semear, parte dessas sementes é para plantar, é para comer, é para a gente se alimentar. E eu ouvi isso, já foi uma quebra de paradigma gigantesco, que a gente tem que tomar cuidado para não comer as sementes que a gente tem que plantar. Só que eu não tinha me atentado até agora nessa devocional para saber como é que é as coisas. Eu estou dizendo para vocês que essas lives devocionais, elas sou eu compartilhando com vocês, não é uma pregação, é eu compartilhando com vocês o meu momento devocional, onde Deus fala comigo também. E Deus acabou de me dar o entendimento de que eu estava limitado, embora fosse uma expansão gigantesca de compreensão, de consciência. Esse entendimento de que a gente não pode comer as sementes que são para plantar. O inverso também é importante. A gente não pode plantar as sementes que a gente deve comer. Não pode. Cada semente é destinada para um propósito. Você não pode tirar a palavra de Deus mostra Jesus dizendo, embora fosse um contexto diferente, mas ele apregou, ele fala isso como uma verdade. Ele diz, você não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. O que ele está dizendo ali? Você não pode tirar o pão da sua mesa, o pão daquilo que é a necessidade básica de sustentação da sua família, aquilo que é essencial para querer fazer caridade com outras pessoas. Você está violando princípios se você estiver fazendo isso. Por isso que o apóstolo Paulo ele é muito categórico. Aqui ele fala de acordo com a sua renda, mas tem outro texto que ele diz, conforme Deus colocou em seu coração. Então, a gente precisa buscar a direção de Deus para isso, para saber qual é a porção da semente que é para a gente comer e qual é a porção da semente que é para a gente plantar. Porque senão a gente pode estar entregando demais ou estar retendo demais. A nossa vida deve estar sob a liderança do Espírito. E para isso precisamos pedir a Ele direção. Ok? Então, não dá para eu viver a minha vida achando que eu sei de tudo, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Não dá mais. Não é que não dá. Dá, você quer viver assim? Você pode viver, eu já falei, você não é obrigado a nada. Mas se você quer algo de Deus, você quer um relacionamento com Ele, se você está buscando o Senhor, se você está querendo realmente desfrutar de comunhão e vida eterna ao lado de Deus, já acabou esse tempo. Já passou a hora. A palavra de Deus diz no 1 Coríntios 13, que a gente leu aqui 3 episódios atrás, que quando a gente era menino, a gente pensava como menino, falava como menino e se comportava como menino. Mas uma hora a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente tem que deixar para trás as coisas de menino. E é interessante que naturalmente isso é assim e dá um entendimento muito bom para a gente a esse respeito. Porque nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele tá em constante desenvolvimento até os 30 anos de idade. Tá? Até os 30 anos de idade, o cérebro humano ele não é completo, ele está crescendo. E ele cresce, se desenvolve. E quando ele completa 30 anos, ele está completo. Todas as áreas do cérebro já se desenvolveram. Por isso que tem gente que, principalmente as mulheres sentem muito isso, né? Não é que principalmente as mulheres, mas as mulheres sentem muito isso. Mas por isso que tem gente que fala isso, caramba, quando eu fiz 30 anos mudou muita coisa. E tem gente que fala sobre a crise dos 30, a nova adolescência e tal. Então, assim, o nosso cérebro está desenvolvendo. E o fato é que o cérebro do adulto e o cérebro da criança é completamente diferente. De maneira que você, como adulto, não tem
nem como, não tem mais meios de se lembrar como era ser uma criança, como era pensar como uma criança, como era falar como uma criança. Você pode até ter memórias vívidas de alguns momentos da sua infância, ou até de muitos momentos da sua infância. Mas a linha de pensamento, a forma de pensar, se o seu cérebro seguir o fluxo natural do desenvolvimento, não é mais a mesma. A ponto de você, quando olha para uma criança, por mais empatia que você desenvolva por aquela criança, você não consegue se colocar exatamente no lugar que ela está. Porque você não tem mais um cérebro infantil. Então, e o apóstolo Paulo, quando ele escreve sem neurociência nem nada para mostrar para ele naquela época, mas ele está dizendo exatamente isso. Quando eu era criança, eu pensava, falava, sentia, me comportava como criança. Mas quando eu chego a ser adulto, acabou as coisas de criança, ficou para trás, eu não tenho mais como voltar para isso. É um caminho irreversível. Então, se você está buscando um relacionamento com Deus e profundidade nesse relacionamento, intimidade nesse relacionamento, não dá para continuar vivendo com o pensamento de criança. Você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. E olha que interessante, quando a gente fala sobre as bênçãos, a criança, é hábito da criança pedir. Jesus nos estimula a pedir. Mas existem coisas que quando nos tornamos adultos, a gente não precisa mais pedir, é só a gente usar, é só a gente tomar a posse, saber, porque é nosso já. É só a gente ir lá pegar na despensa. Sabe? É tipo, quando você é criança, meu filho, Isaac, ele já sabe abrir a geladeira, mas o que a gente está ensinando para ele? Filho, você sabe abrir a geladeira, isso é muito legal, mas você precisa pedir. Por quê? Porque ele não tem maturidade para administrar as coisas que estão dentro da geladeira, de ter cuidado para não quebrar alguma coisa, ou de comer algo que não era a hora de comer, né? O tempo não é apropriado. Senão ele abre a geladeira e quer pegar doce na hora do café da manhã. Acorda já pedindo jujuba, né, biscoito e sei lá, o que quer que seja que tiver na geladeira de doce. Então, ele não tem maturidade para gerenciar isso. Então eu falo, filho, você quando você chega, você sabe abrir a geladeira, mas você precisa pedir. Para abrir a geladeira com o papai e a mamãe aqui, ou a vovó, ou quem quer que seja que esteja na casa. Né? Para que você veja, aí sim, você pode abrir a geladeira, a gente pode deixar você abrir a geladeira para você ver e ver se tem alguma coisa que você queira e dizer. E a gente vai dizer o que pode e o que não pode, de acordo com o momento, de acordo com o estado que ele está, né, e tudo. Agora, quando a criança cresce, não tem mais isso. Pode ser que, por exemplo, imagina, o Isaac cresceu, ele está morando aqui em casa, ele já está lá com 15, não vou botar adulto não, vou botar com 15 anos. Né? Então com 15 anos ele já tem muito mais maturidade do que com 3. Só que, por exemplo, na geladeira suponha que tem algo que eu comprei e ele sabe que é meu. E aí é claro que é aquele meu que é nosso, né? Mas imagina que ele sabe que é meu. Mas é uma coisa que ele gosta muito. Então ele vai ter que desenvolver o entendimento de que, tudo bem, eu posso abrir a geladeira e pegar o que eu quiser, mas das coisas que eu já tenho liberação para pegar. Aquilo dali é do meu pai, aquilo dali eu tenho que pedir ainda. Entendeu? Então, só que tem coisas que a gente já tem acesso, a gente não precisa mais pedir. Aí ele imagina que ele ainda, né, faz 18 anos, está morando em casa. Aí já tirou a carteira de motorista. Ele pode pegar tudo na geladeira e tal, não sei o que, sabendo o que é de quem, tudo, beleza. Mas ele não pode pegar a chave do carro e sair com o carro assim a hora que ele quiser. O carro é dele? Tecnicamente é. Vai estar no meu nome, mas é dele. Né? Porque o que é meu é deles, né, também. Mas não é porque o carro é deles, ele tem uma habilitação que ele vai chegar, pegar o carro e sair da garagem e ir para qualquer lugar. Não. Então, você percebe, a maturidade ela traz acesso a certas coisas, mas tem coisas que a gente ainda precisa pedir.
Tá? E, bom, isso foi um parênteses no meio de tudo que a gente está falando, mas foi importante, eu imagino que isso sirva para alguém, para algum propósito. Então o fato é que a gente, enquanto está se desenvolvendo, né, a gente começa a perceber que tudo é nosso, mas nada é nosso. Tudo é nosso porque é do Pai. Deus nos deu tudo aquilo que está aqui. Mas a gente está aqui usando, né? Deixa eu reformular, porque eu acho que eu me embolei um pouco na fala. Então, tudo é nosso porque é do Pai. E o que é do Pai é nosso. Ele diz que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, tudo é nosso. Só que tudo é dele. Então, na hora que a gente for usar o que é nosso, inclusive o que é nosso, a gente precisa submeter à vontade de Deus e perguntar: Senhor, tu que sabes de todas as coisas, sabe o futuro, o amanhã e tudo mais, me direciona em como usar da melhor maneira aquilo que está nas minhas mãos, e Ele vai ter o prazer de nos dizer como usar. Tudo é nosso. Então, voltando para a questão da semente, precisamos estar alinhados com o Espírito, sob a liderança do Espírito, para saber distinguir o que é semente para comer e o que é semente para semear. Ok? E aí, encerrando esse ponto, semeie o que está nas suas mãos, que é para semear. Coma o que está nas suas mãos, que é para comer. Não tire o que é da sua família, de sustentação. Tem gente que fala assim: ah, não, porque eu vou fazer obra missionária, eu vou ajudar, vou investir nas missões. Aí a família passa necessidade em casa para ele sustentar o outro. Está errado. O primeiro campo de semeadura que você tem é a sua família. Então, a sua família, Deus ele provém em primeiro lugar para dar sustentação para a sua família. Você tendo a sustentação da sua família, aí você vai pegar o restante. Deus já vai te dar a direção do que é para semear, do que não é. Ah, mas Deus pode dar uma ordem específica, como já deu várias vezes, já deu até pra gente. A gente não ter e Deus falar: pega tanto e dá. Mas Senhor, a gente nem tem isso. Pega e dá. Aí aparece o dinheiro, a gente pega e dá. Ou então, Senhor, mas a gente só tem isso, nem acertamos tudo, tipo, não pagamos as contas ainda, todas. O que a gente faz? Pega e dá. E a gente obedece. Teoricamente, né, se a gente estivesse fazendo por conta própria, isso seria uma loucura. Por quê? Porque a gente teria que pegar aquilo e honrar com compromisso. Então, botar comida dentro de casa, sei lá o que for, a gente tinha que fazer. Mas Deus direcionou para fazer daquele jeito. Quando foi feito, Deus mostrou depois o propósito. E, obviamente, Deus abençoou muito mais depois. Muito mais do que aquela semente. Porque semente é assim, né? Você planta a semente, você não colhe uma semente de volta, né? Se você planta a semente em boa terra e cuida da semente, ela cresce, gera folha, gera fruto, muito fruto, que tem semente. E vem muito mais semente para você. Você come do fruto e ainda tem semente para plantar. Então não inverta, jamais. Plante o que é para plantar, como o que é para comer. Não inverta, senão vai dar problema. Tá? Então, bom, falei muito sobre semente, e sobre plantio, sobre oferta e tudo mais. Então, eu acho que o nosso tempo já foi. Deixa eu ver, falta um pouquinho aí para a gente terminar e orar. Então, bom, existem muitas coisas que ele fala aqui. Aí ele fala sobre que ele ia pegar homens para enviar, né, com as cartas de recomendação. Talvez ele fosse também. Aí ele começa a fazer alguns pedidos pessoais, fala que ia visitar eles e tudo. Então tem algumas coisas bem bacanas nesse capítulo ainda para se falar. Eu não vou ter tempo para falar sobre tudo.
é interessante que ele sempre fala sobre essa coisa da relação com os irmãos. Você vê como ele edifica a vida dos irmãos de quem ele está falando, de Timóteo, de Apolo. Ele sempre está falando bem dos irmãos, ele sempre está falando, dando recomendações daqueles que estavam trabalhando firmemente na obra e mostrando como nós devemos ter cuidado uns com os outros, né? Não só com os líderes e ministros, não só com quem está chegando agora na igreja, mas uns com os outros de maneira plena. Todos somos parte do corpo de Cristo e todos somos importantes. Tá? Então, isso é importante que você perceba isso. E a história da oferta mostra muito isso. Por quê? Porque era uma oferta que tinha um propósito específico, ser destinada aos irmãos que estavam passando necessidades. Né? Então, era um auxílio, um suporte para isso. Tá? Então, no versículo 13 e 14, ele fala sobre... Ele tá dizendo aqui: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Eu tenho uma palavra, uma ministração sobre esses 2 versículos. Depois, se você quiser, vai lá no meu IGTV, que você vai ver essa ministração completa. No IGTV? Eu não sei se está no IGTV não. No YouTube com certeza tem. Tá? No YouTube com certeza? Ih, gente! Eu acho que tem sim. Não, tem sim, tem. No YouTube tem. Você vai procurar na foto de capa do YouTube, eu não lembro qual é o tema da mensagem, tá? Mas na foto de capa tem o versículo, 1 Coríntios 16, 13 e 14. Tá? Se procurar lá, você vai achar essa mensagem. Tem muito mais coisa para falar, e lá eu falo com mais liberdade, mais fácil. Tá? E aí depois no final ele vem falando um pouco mais sobre as pessoas aqui, como os irmãos saúdam ele, como ele saúda os irmãos, e mostra como é importante a nossa comunhão, estarmos em comunhão uns com os outros, mesmo os que estão distantes. Então, com isso a gente fecha. Olha só que legal, olha, a gente levou mais do que 16 dias, né? Era a minha intenção. Minha intenção não era intenção, era o meu desejo. Meu desejo inicialmente era levar 16 dias, fazer diariamente, em 16 dias concluir 1 Coríntios. A gente levou mais do que isso, levamos acho que cerca de um mês. Mas concluímos, o que é mais importante, essa primeira temporada da nossa devocional. Aí vamos continuar. Vamos continuar em 2 Coríntios, tá? Só para fazer a conclusão aqui. E aí depois disso a gente chega... Aí a gente vai ver para onde a gente vai. Provavelmente eu devo seguir o fluxo de estar fazendo a leitura devocional no segundo programa da nossa igreja. Mas pode ser que em algum momento a gente seja mais rápido do que isso. Então, aí a gente pode pegar algum outro assunto, algum outro texto complementar, tá bom? Até agora a gente está, na verdade, mais atrás do que o programa da igreja, então vamos ver o que acontece. Amém. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa primeira temporada. Alguns eu sei que acompanharam tudo, outros sei que acompanharam o que deu. Espero que seja bênção e continue sendo bênção não só para vocês, mas para outras pessoas também. Então, compartilhem esses vídeos, enviem para outras pessoas. Se você está chegando agora nessa devocional, chegando aqui no canal, seja no YouTube, no IGTV, se inscreve aí. Se for no Instagram, se inscreva. Siga, se for no YouTube, se inscreve, se for no Instagram, siga o perfil, que o trabalho que tenho feito aqui vem abençoar a sua vida. Esse canal não é exclusivamente um canal de pregação ou de devocional, ele também é um canal meu, né? Serve aqui como um diário, onde eu compartilho aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que me move. Então, tem hora que eu estou falando sobre a palavra, sobre o evangelho, tem hora que é estilo devocional, tem hora que é estilo pregação, tem hora que são mensagens curtas, tem hora que é eu falando sobre coisas mais técnicas, falando de terapia, de funcionamento da mente humana, de hábitos e tudo mais. Então, é um pouco sobre mim, né? Na verdade, é um canal onde eu, com liberdade, expresso aquilo que está no meu coração, na minha cabeça, e eu faço, como eu disse lá na minha bio no Instagram, eu faço downloads mentais, né?
dá na telha, a gente fala. E é isso aí. Aí, tudo com o propósito de abençoar a sua vida. Então, que Deus abençoe você e a sua família, e a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, e que o seu dia seja uma bênção. Continue curtindo aí esse super feriado, pelo menos para você que está no Rio de Janeiro, e trabalhando, fazendo aquilo que estiver ao seu alcance. Então, que Deus te abençoe e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Pai, ó Deus bendito. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no Senhor e reunidos, ó Deus, neste momento devocional para aprender contigo. Na devocional de hoje, ó Deus, nós aprendemos tanto com o Senhor, eu aprendi tanto com o Senhor, Pai. E eu te peço que o Senhor nos ajude a discernir, ó Deus, que tipos de sementes temos nas mãos, ó Pai, se é para comer, se é para semear, e que nós venhamos fazer o que deve ser feito com cada tipo de semente. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos com a direção do Teu Espírito, a liderança do Teu amor, ó Pai, para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigado, Deus bendito, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e até aqui o Senhor tem manifestado grandes coisas em nossas vidas. Direciona-nos, ó Deus, e que venhamos reconhecer a cada dia, a cada passo, que tudo que temos e somos e fazemos é o do Senhor, pertence a Ti. Venhamos reconhecer isso e dedicar tudo ao Senhor para a glória do Teu nome. Muito obrigado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado a você que assistiu, né, que está acompanhando aí até o finalzinho. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja plenamente abençoado, abençoada, e que o teu nome, o nome do Senhor, seja um estandarte, uma bandeira sobre você, que você faça a sua parte sendo luz por onde passar e manifestando o bom cheiro de Cristo, como diz as Sagradas Escrituras. Muito obrigado por tudo, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz, tchau, tchau.